Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Karina. Aproveita para me conhecer melhor, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho de notificação. Eu tenho trazido várias experiências de vida aqui, mensagens de Deus. Acabei entrando nessa, né? Porque na verdade falar de Deus é muito edificante, tem me trazido muita paz. E eu com 10, 11 meses de convertida, não, vai fazer agora, já 12 de novembro, né, no mês de dezembro eu faço 2 anos de nova convertida, que eu nasci de novo, né, então Deus me deu essa oportunidade, apesar de eu ter crescido num lar evangélico, né, mas eu tive a oportunidade de me batizar aos 30 anos, que Deus fez a obra na minha vida, a obra completa, e eu conto um pouco do meu testemunho, e eu senti muito de contar a minha história de como que eu conheci o meu marido, né? E a gente já passou por muitas coisas, altos e baixos, né? Vocês imaginam, porque imagine que todo esse tempo, desde que eu me casei com ele, na verdade, desde que eu comecei a namorar com ele, eu me perdi, né? Infelizmente, a gente foi fraco na fé, né? E, tipo assim, ao invés de eu influenciar ele para Cristo, eu acabei sendo influenciada por ele, né? E quando ele queria ir para a igreja, eu não queria. Então, aí foi uma briga, sabe? Foi uma divisão dentro de casa e como eu já sabia da história da família dele, eu falei assim, eu não quero ser aquela mulher que ora, que fica chorando pro marido se converter enquanto ele fica pintando e bordando. E aí eu pisei forte nessa coisa, sabe? E fui muito ruim, né? De fato, porque eu pensei, olha só as ideias da pessoa. Era melhor eu ter orado. Hoje eu penso assim, era melhor eu ter orado do que ter agido na mesma intensidade que ele, sabe? Por exemplo, se ele chutava tudo, saía da igreja, fazia coisas mundanas, eu também ia lá e fazia, vamos dizer, o dobro do que ele, sabe? Só para se vingar. Porque eu criei um ranço, assim, no meu coração, né? Falei, tipo assim, você me tirou da igreja, né? Mas ninguém tira ninguém da igreja, né? A gente sai sozinho, né? E a gente anda com as nossas próprias pernas e, infelizmente, eu fiz escolhas, né? Mas eu quero começar pela obra que Deus começou a fazer na minha vida, né? Que aos 12 anos eu era uma jovem espiritual. É lógico que as tentações da terra já estavam me afligindo já tinha aquela turminha que já queria ficar, já queria namorar antes do tempo, e eu me guardava, né? Porque no meu coração eu sempre pensei em me guardar por um príncipe e me casar, de ser aquela noiva, de ser aquela esposa, de ser aquela mulher. Esse sempre foi meu sonho. Então eu orava, eu pedia para Deus me guardar e Deus me proteger, porque eu não ia ficar com qualquer menino que só quisesse me beijar e mais nada, sabe? Só me usar ali, só pra me conhecer, só pra me passar um tempo. Então isso não passava pela minha cabeça. Então apareceram vários, né? E eu expulsava todo o mal, né? Eu era uma jovem muito séria, ainda sou, sabe? Muito séria e muito na minha. Então eu tentava ser espiritual, né? Eu acho que eu era uma jovem espiritual. E aí, com 12 anos, vocês sabem que começa ali o inimigo, né? Pré-adolescência, tudo, né? Já adolescência. E eu andava muito sozinha e aparecia muitos homens de carro me oferecendo carona enquanto eu fazia caminhada. Você vê o inimigo já ali me atentando de muito tempo. Isso porque eu usava saia, ia pra igreja e tudo mais. E muitas propostas do inimigo me apareciam. Então eu me sentia muito tentada, sabe? E eu não tinha como falar com meus pais. Como que eu ia falar para meus pais? Ele nunca ia entender, sempre ia achar que a culpa era minha. Então eu orava, sabe? Eu orava o máximo que eu podia no meu quarto. Eu buscava muito a Deus para Deus me proteger. Então, certo dia, na minha igreja, né? A gente tinha uma mocidade completa, adolescentes completos. Nós eu vou chorar. Que saudade. Então, a gente estava ali com aquela juventude, tudo completinha, tal. E todos estavam, acho que teve um manifesto de Deus ali, todos estavam sendo batizados pelo Espírito Santo. Gente, eu não sou batizada, não me julguem, porque eu nunca dei lugar, fiquei com medo de falar em língua estranha, até hoje eu tenho. E, e aí todos estavam sendo batizados, sendo usados por Deus e tudo. E eu e uma prima do Micaías, né? Porque eu não conhecia o Micaías ainda de fato. Na verdade, eu já tinha ouvido falar do nome dele, porque o nome
Micaías, né? Então, porque quando ele tinha 17 anos, ele ia pregar na igreja que meu pai congregava, né? Antes de meu pai ser dirigente. Então, eu ouvi falar dele. E ouvi depois que teve como ele desviou da igreja, né? Ele acabou levando um tiro e tudo mais. E a gente ficou sabendo, né? E eu era o quê? Eu tinha 9 anos por aí. E eu fiquei sabendo, né? E aquela história me interessou muito, porque o jovem desviou. Bom, na minha cabeça eu ficava pensando, por que ele desviou da igreja? Porque ele quase morreu, enfim. Ele e o amigo quase morreram. Mas enfim, um dia meu pai teve essa chance de ser chamado para ser pastor nessa igreja, que era para abrir uma igreja praticamente, da Deus e Amor, que num bairro onde não existia nada. E aí ele abriu essa igreja, a primeira igreja desse local, e nós fomos para lá. Então eu cresci lá praticamente assim. E aí, né, eu conheci essa prima do Micaías, mas eu não sabia que ela tinha convidado ele para ir para a igreja aquele dia. E nós duas estávamos sentadas e toda hora ela olhava para trás e falava assim: nossa, ele não vai vir? Ele não vai vir? Aí eu, nossa, ele quem, né? Mas eu sempre quietinha, né? Não ia perguntar ele quem. Mas aquela coisa de adolescente eu já tava começando a me interessar, né? Pelo sexo oposto e tudo, né? Porque, igual eu falei, querendo ou não, ele já tava chamando atenção. Os homens estavam chegando mais, os meninos estavam chegando mais. E aí eu fiquei interessada, tipo, quem, né? Mas eu fiquei quieta. E aí ele chegou. E aí quando ele chegou, realmente despertou meu interesse, sabe? Pela primeira vez eu me interessei por alguém. E aí eu, meu Deus, e agora? O que eu faço com esse interesse que eu tenho? Como que eu vou disfarçar com essa prima dele, né? E continuei disfarçando, lógico. E aí depois ele começou a frequentar essa igreja. Mas, gente, foi o amor, não é à primeira vista, que eu poderia dizer, acho que foi amor à primeira vista. E aí, gente, pra me tirar esse cara da cabeça foi muito difícil, sabe? Eu não conseguia pensar mais em ninguém. E aí eu tinha um diário, eu orava por ele, sabe? Mas ele se envolveu com outras pessoas mundanas, que, né, não vem ao caso, mas que infelizmente enganou ele, né? E depois eu ficava sabendo e eu falava, meu Deus, esse jovem tá vacilando. E eu aqui, né? Mas eu não era capaz de chegar nele e nem falar nada. Até porque eu era muito jovem, ele já tinha 19 anos. E era nítido que ele era bem rebelde. Então eu falei, meu Deus, mas foi amor à primeira vista, né? Não foi tipo assim, porque ele fez alguma coisa, não. Então, mas assim, minhas amigas logo notaram, né? As pessoas da igreja começaram a notar e eu negava até o fim, porque afinal de contas a idade não permitia, né? 12 anos para 19 era muita coisa. Então aí passou-se 2 anos. 2 anos e aí um dia ele realmente, definitivo, entrou na igreja. E aí começou a frequentar e tudo, a gente começou a se conhecer, eu já tava mais madura, né, eu já não via a idade tanto como problema, poderia até que ser, né, até porque eu descobri que minha mãe e meu pai tinham 7 anos de diferença, e minha mãe começou a namorar com meu pai com essa idade, enfim, aí eu percebi que poderia existir uma possibilidade, mas eu fiquei na minha, quieta, tranquila, e os rapazes continuaram chegando, gente, eu me guardando, pedindo pro Espírito Santo me dar graça, entendeu? Porque eu queria que fosse desse jeito. Meu sonho era esse, ser apenas de um rapaz. E aí, mas ele era tentado demais, gente. Ele só Deus, gente. Eu passei muita prova com esse Micaías, entendeu? Acho que ele se aproveitou que eu fiquei apaixonada com ele logo de primeira vista. Então, aí eu acho que aí ele não entendeu muito meu amor por ele, não. E por eu ser muito nova, né? Muito abaixo, assim, da categoria dele. Mas acho que isso não tem nada a ver, né? Porque eu acabei amadurecendo, né? Acabei tentando ajudar a cabeça dele, vendo que ele era uma pessoa muito atrapalhada e descobri os traumas dele de infância, a vida dele difícil que ele teve. Enfim, fui conhecendo ele, fui tentando ajudar ele espiritualmente, né? Fui sendo amiga dele, né? Que, na verdade, ele teve uma confusão, né? Porque eu ia muito pra casa de uma amiga que passava perto da casa dele. E é aquela coisa de jovem, mas eu ia pra casa dessa minha amiga.
E aí meu pai falou assim que ia me bater, né? Meu pai muito nervoso falou que ia me bater, que eu tava indo na casa dele. Só que não, eu não tava fazendo isso, eu jamais ia fazer isso, né? E aí eu fiquei chorando, eu fiquei com medo do meu pai me bater, imagine, né? Eu já, porque assim, acho que a menina com medo de apanhar, a gente tem medo de machucar nosso peito, qualquer parte do nosso corpo, que é muito sensível. O corpo da mulher se torna muito sensível, né? E aí, imagina a brutalidade. Eu não sei, nunca mais eu ia olhar pro meu pai nem ver ele como pastor. Então eu comecei a chorar. Aí essa minha amiga contou pro Micaías e contou que decidiu falar com meu pai. Só que meu pai interpretou tudo diferente, ele interpretou tudo diferente. Ah, falou, se vocês estão se gostando e tal, só, eu deixo ela namorar, mas só com 16 anos, entendeu? E aí foi esse assunto no carro. Só que o Micaías não tinha nem conversado comigo. E aí eu fiquei assim, hã? Como assim? Né? Mas as coisas já estavam acontecendo. Aí eu pensava assim, Senhor, será que é Deus fazendo isso? Meu Deus, ele teve coragem de falar com meu pai, já chegar no meu pai. Porque, né? Eu, se tivesse que dar alguma iniciativa, falar que gostava, eu não ia falar, eu ia negar até a morte. Se tivesse que dar um beijo, eu não ia dar um beijo. Enfim, eu não ia fazer nada disso. E aí, mas enfim, ele foi lá e já falou com meu pai, depois ficou de conversar comigo. Enfim, já logo quis colocar uma aliança no meu dedo, né? Porque acho que ele percebeu já que tinha muita gente me elogiando, mas meu pai tinha falado que era só com 16 anos. Mas enfim, até os 16 anos ele ficou ali do meu lado, a gente conversando muito. E é lógico, com a aliancinha no meu dedo, já me protegendo, já me guardando. Então ele cuidava muito de mim, como ele trabalhava. Meu pai sempre teve 7 filhos, dele me dar as coisas. Então, Micaías começou ali a me dar as coisas, me mimar bastante, né? Então, aí ele já foi amadurecendo, trabalhando, eu não trabalhava ainda. Então, aí 21, 22 anos, ele ficou ali muito comigo, entendeu? E, naturalmente, a gente começa aquelas provocações da carne, entendeu? E ele dava mesmo lugar pro inimigo e, enfim, né, muito desobediente. E eu tentava me guardar o tempo inteiro, porque eu pensava no casamento, pensava nos resultados que isso podia vir e tudo, e mantinha aquela fé. E é lógico, ele sempre atentado, não sei, ele ficou, né, infelizmente ele via outras coisas que acabavam induzindo mais ele ainda, e a gente conversava sobre isso, enfim, né? Mas assim, eu amava muito, né? Eu gostava muito dele, não queria mais perder. Era o meu primeiro namorado, era a minha idealização de tudo da minha vida. Então, e aí, na verdade, eu queria contar também pra vocês que ele não tinha nada, né? Que ele não tinha nada. Então, muitas vezes ele chegou na minha casa de bicicleta com um cacho de banana verde atrás, né? E às vezes ele pediu um copo de água, minha mãe não deixava eu pegar para dar para ele, sabe? Então a gente passou por muitos desafios, muitas coisas difíceis. Então a gente não tinha nada. Então ele também falava, eu não tenho nada, que não sei o quê. Até que o avô dele quis vender um terreno para ele, né? E aí era esse terreno aqui. Era um terreno que não tinha, tipo, declive, sabe? E ninguém dava a menor importância para isso daqui, que a rua era de terra, era horrível, não tinha acesso, não tinha nada. Então, ninguém queria, sabe? Mas ele queria ter alguma coisa, né? Porque, igual ele falou que ele já tinha chegado em algumas meninas e elas falaram que não queriam nada com ele porque ele não tinha nada, entendeu? Então, mas comigo ele já teve vantagem porque eu gostava dele e que eu gostei dele, que ele era meu primeiro rapaz e tudo mais. E, enfim, né? Porque eu passei uma luta muito grande, gente. Até que eu tive até um sonho, que eu tava toda vestida de noiva, coberta, vestida de noiva, e com o vestido todo manchado de sangue. E aí eu ia pra rua atrás dele, correndo atrás dele, e ele tava vestido de mendigo. E eu não sei a interpretação desse sonho, sabe? Mas enfim, Deus, ele sempre tentou me avisar alguma coisa. Mas a gente passou muita luta, eu insisti muito, né? Tive muitas revelações na igreja que eu ia ter grandes decepções. E eu fui insistindo, pedindo pra Deus cuidar dele pra mim, sabe? Pra gente ter uma família, pra gente ser o que a gente é hoje. Então eu lutei muito pelo nosso relacionamento. E é claro, igual eu falei pra vocês, a companhia dele, porque ele que sempre ia na minha casa, eu não podia ir na dele. Então,
ele sempre se esforçava, tipo, pra me buscar na escola. Ele me fechava na estação de trem, a pé, sabe, gente? Tudo a pé. No trabalho, né? Até que ele conseguiu um carro, mas infelizmente ele não conseguiu pagar, porque era muito difícil pra ele, era só ele trabalhando, que ele tinha que pagar aluguel, então ele não deu conta de pagar o carro, colocar gasolina e tudo mais. E o carro quebrou também, então ele ganhava muito pouco. Então eu passei muitas lutas, a gente passou anos e anos a pé, até a gente conseguir construir essa casa. Igual eu falei, quando eu casei, eu pedi ajuda do meu pai pagou meu vestido de noiva, e a gente foi lutando assim, de pouquinho em pouquinho, realmente decidindo ficar junto, com todos os problemas do Micaías, que infelizmente, igual eu falei, era uma pessoa que não tinha a fé firmada em Deus, entendeu? Era muito rebelde. E eu fui insistindo com ele, acreditando nos nossos sonhos e lutando, vencendo cada desafio, sabe? E pra a gente ser o que a gente é hoje, sabe? Mas igual eu falei, teve um momento que eu entrei na mesma pilha que ele, no mesmo nível que ele, porque eu fiquei cansada, esgotada de tudo que ele tava me fazendo. Então, tipo assim, eu não usava roupa curta, eu comecei a usar, não gostava de, não usava roupa decotada ou roupa apertada, comecei a usar, comecei a tirar fotos sensuais, enfim. Então, era tipo assim, era uma maneira de provocar ele por conta dos vícios que ele acabou pegando, sabe? Né, que isso foi, que ele me confessou que foi desde do começo, sabe, do namoro. Entendeu? Por essa fraqueza, por essa, como é que eu poderia dizer, era... Ai, é isso. Enfim, gente, pra vocês verem a luta que eu passei. Então foi muito amor, muita dedicação, e eu orava muito a Deus. Mas aí eu desisti de ser aquela mulher sábia para edificar a casa. Então ele tentava ir para a igreja, aí eu já via de novo que ele ia cair de novo, entendeu? Aí eu pensava, eu não quero isso para minha vida. E aí caía na mesma pilha. E aí a gente foi lutando, remendando e vivendo para que hoje a gente conseguisse ter uma filha juntos e uma casa junto, né? O nosso carro, graças a Deus, porque a gente já andou muito a pé, eu já tive que ir muito em mercado, trazer sacolinha, porque aqui tudo é longe, sabe? Então tinha que trazer de ônibus ou a pé, arrastando aquele monte de sacola. Então assim, minha vida não foi fácil, morei em rua de terra, entendeu? Um pozão, casa de telha, na chuva, caindo água para todo lado, enchendo a casa, coisas que eu nunca passei na minha infância, sabe? Mas que pra estar ao lado dele, que ele não me entendia. Ele não entendia, ele falava que ele se sentia muito pouco pra mim, que ele se sentia inseguro, e eu falei, não, não é nada disso, sabe? É lógico que antigamente, quando eu era mais jovem, eu pensava, não é bobeira, porque nós dois tínhamos muitos ciúmes, a gente tem ainda, um do outro, sabe? Então, era muita briga de egos, assim. Então, essa é a nossa história. O que eu quero te dizer, né? Que nem toda história é perfeita, né? Como a minha não foi perfeita, né? E mas em Mateus 19:6 diz assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, eu acredito que eu conheci ele na igreja, entendeu? Ele foi ali para a igreja, ele deu lugar para Deus, ele também cresceu na igreja, mas ele cresceu numa circunstância muito ruim, uma vida muito traumatizante, uma vida muito assim difícil, que eu tive que entender o lado dele, né? Entendeu? Que ele não sabia que era ser um marido, um pai presente, sabe? Um provedor do lar, ele não sabia. Então, ele teve que aprender, sabe? E eu, por ser mais nova do que ele, não entendia nada, achava que ele era mais velho, que ele tinha a obrigação de ser maduro, disso tudo, mas ele foi muito esforçado, igual eu falei. Teve muito amor, mas teve muita intromissão dos outros, assim. Eu sempre procurei ajuda, por exemplo, quando a gente tinha problema, para pedir conselhos das minhas amigas, pessoas, assim, próximas, para poder nos ajudar a ficar junto. Porque às vezes ele não queria, porque ele se sentia fraco, se sentia incapaz. E aí, enfim, gente, aconteceu de tudo. Mas o que eu tô falando? Que eu sempre confiei na palavra de Deus, que o que Deus uniu, o homem não separa, sabe? E eu lutei, e luto, continuo lutando, faço de tudo para manter nossa relação,
que seja para sempre, sabe? Até que a morte nos separe, mas no céu a gente vai se encontrar, entendeu? Não é possessão, é amor, é carinho, é afeto, entendeu? E nem tudo é perfeito, né? Eu não olhei para ele pelo que ele tinha, se ele tinha um carro, se ele tinha uma casa, se ele tinha um terreno, não. Eu acreditei que a gente pudesse crescer junto. Ninguém nasce grande, entendeu? Ele, por exemplo, ele não acreditou que ele pudesse fazer essa casa, nem a outra casinha que a gente morava, ele não acreditou. E eu sempre motivei ele, falei, não vai, você tem força, eu acredito em você, entendeu? Constrói. E a gente juntando nosso dinheirinho, a gente não saía, a gente não viajava, a gente não comprava roupa, e a gente, um acreditava no outro e ele não acreditava. Mas eu sempre botava fé nele pra ele acreditar, pra gente não depender de ninguém, nem de aluguel, sabe? Então é isso, gente. Essa é a nossa história. Espero que vocês se inspirem nela e que edifique a sua vida. Entendeu? Que nem tudo é perfeito, mas se tudo que é ligado na terra é ligado no céu, entendeu? Se você ligar na terra, então foi diante de Deus. Eu dobrei muito meu joelho em favor dele. E é isso. Hoje eu sou uma mulher casada porque Deus, ele quis isso pra mim, sabe? Porque o diabo já tentou separar a gente várias vezes, como eu já contei aqui pra vocês. Colocou tudo que é tipo de coisa na nossa vida pra destruir a gente mesmo, pra acabar com nossa relação, com toda aquela história linda que a gente teve lá no início. Porque toda vez que eu vejo que o diabo quer separar a gente, eu lembro lá de trás. Eu lembro como tudo começou. E aquele amor que eu nutri por ele, sem conhecer ele, sem saber quem ele era, se ele tinha dinheiro ou não, eu tive amor pela alma dele, pela salvação dele, porque, como eu falei pra você, eu sabia que ele tinha umas namoradas, que teve umas 2, 3 namoradas aí que realmente enganou ele, fez coisas absurdas com ele, e eu falava, meu jovem, eu pensava comigo, não sofra não, vem comigo que eu sou fiel. Entendeu? No meu pensamento, hein? E Deus viu o meu pensamento. E às vezes eu chorava, assim, tinha uma escolinha de criança e eu ficava chorando, eu falava, meu Deus, Senhor, por que que ele não olha pra mim? Por que que a gente não pode ficar junto? Eu amo tanto ele, tipo assim, e por que ele não pode lutar por mim, sabe? Eu pensava assim. E aí Deus, ele ouviu minhas orações, os meus choros. Quem estudou comigo sabe quanto que eu fui apaixonada por ele, sabe? O quanto eu quis ele na minha vida, o quanto foi o grande amor da minha vida, assim. Por que eu falo que foi o grande amor da minha vida? Porque a gente passou, foi um amor romântico, né? Foi muito assim. Hoje Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas hoje não é aquele amor romântico que a gente tem, porque a gente já viveu tanta coisa difícil que meio que endureceu a gente, assim, um pouco, pelo menos eu. Hoje eu sou mais, tipo assim, o meu amor é Jesus Cristo, né? E é lógico, eu faço coisa pelo meu casamento, pra cuidar do meu casamento, mas não é aquele amor romântico. Eu acho que eu sou mais séria hoje em dia. Eu não... Porque, né, a gente vai morrer aqui dessa terra, a gente não vai levar nada, então a gente não pode morrer. Eu já morri muito por amor, assim, sabe? De me acabar porque ele fez uma coisa que eu não gostei, que ele me deixou com ciúmes, entendeu? Por causa desses vícios que ele acabou adquirindo. Enfim, gente, é o inimigo, ele trabalha, então a gente tem que ser sábia e edificar a nossa casa, né? Eu espero que eu oro pela vida dele, para que um dia ele também venha aqui no meu canal, ou no canal dele mesmo, contar o testemunho dele, sabe? De o quanto Deus ama ele, o quanto Deus quer ele, o quanto Deus quer purificar ele, sabe? Enquanto ele não se dava nada, porque igual eu falei, teve gente que chegava na gente e falava assim, você é muito feio pra ela, enfim. E aí, magoava o coração dele. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. E aí, o que vocês acharam da nossa história? Comenta, compartilha, divulga pros amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!